Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Sexta-feira, né? Chegou a sexta-feira, temos bastante assunto para falar. Falar de Libertadores, de Sul-Americana, obviamente, né? Vitória do Fluminense, vitória do Botafogo, empate do São Paulo, virada do Bragantino, né? Temos muito assunto para tratar. A gente vai correr um pouquinho, tô com pouco tempo, tá? Vamos falar, obviamente, da escolha do Brasil como sede para a Copa do Mundo de 2027, tá? Copa do Mundo Feminina. A gente vai falar um pouco mais de Vasco da Gama e 777. Vamos falar da polêmica do Gabigol, né? Vestindo a camisa do Corinthians. Disseram que é fake, hein? Vamos falar também de Internacional, onde é que o Internacional vai aí retomar os seus trabalhos esportivos. Mas antes de começar a falar de todos esses assuntos, a gente inicia com uma singela homenagem a dois outros grandes personagens do mundo esportivo, tá? Que a gente não. Ontem a gente falou do Antero Greco e ontem os programas esportivos repercutiram, né? Deixaram as homenagens ao Antero, ao Silvio Luiz, ao Apolinho, tá? Para quem não sabe, eu gravo o podcast de manhã e cerca de 9 horas, 9h30, né? A gente vai separando as notícias no dia anterior e quando começa o dia, eu separo as matérias aqui, deixo todas elas abertas e a gente inicia a gravação do podcast bem cedo, né? E logo após eu postar, veio a notícia, né, da morte do Silvio Luiz e do Apolinho. Então por isso que eu não falei sobre isso ontem, né? Antes que me perguntem. E hoje a gente deixa aqui as nossas homenagens, né? Perdão, dei uma travada aqui. Hoje a gente deixa as nossas homenagens, né? A esses dois grandes personagens, tá? O Apolinho, Washington Rodrigues, né? Muito conhecido em São Paulo, comentarista esportivo, já foi treinador do Flamengo. E este aqui, né? Silvio Luiz, é muito emblemático. Talvez os jovens não o conheçam, né? Talvez não, tenho certeza que muitos jovens da nova geração não o conheçam, né? O famoso olho no lance, né? Olho no lance, pelo amor de meus filhinhos, né? Famoso, cara, a gente tem grandes narradores, né? Grandes narradores de várias modalidades em vários veículos. E, e muitos deles são apenas reconhecidos pela sua voz irreverente, né? Que não é pouca coisa, né? Que não é pouca coisa, isso é muita coisa. Mas para você ter um jargão, né? Para você ser conhecido por um jargão, é para poucos, né? É para poucos. E o Silvio Luiz era um desses personagens. Uma voz irreverente, forte, mas também um inventor de jargões, né? E hoje ele é conhecido pelos mais velhos, né? Pelos mais velhos, e aqui eu não estou dizendo que eu sou velho, mas para quem acompanhou o futebol ali dos anos 90, dos anos 2000, e eu tive a oportunidade de acompanhar, ouvi muito a voz do Silvio Luiz, e o olho no lance é uma coisa é muito emblemática, tá? É antológico, isso faz parte aí da história do futebol brasileiro, né? Não só do esporte, isso faz parte da história do futebol brasileiro. Então fica aqui a nossa singela homenagem a esses dois grandes personagens, tá? Washington Rodrigues, o Apolinho e o Silvio Luiz, tá? Grande narrador esportivo, vai ficar na memória, né? Vai ficar na memória. Eu, como sempre digo aqui, eu sou de São Paulo e o Silvio era uma figura presente, né, nos programas esportivos de São Paulo. A última vez que eu ouvi o Silvio, já faz um tempo, né? Foi na Rádio Transamérica e sempre muito irreverente nas suas opiniões fortes, né? Eu sempre dava muita risada, porque o Silvio ele chega e ele chegava falando mesmo, né? Então fica aqui as nossas singelas homenagens, né? É uma perda muito grande e vai ser lembrado, né? Você jovem que não o conhece, eu faço o convite, né? Sempre quando a gente perde um atleta, eu faço o convite a você procurar os grandes lances, os melhores momentos. Procurem no YouTube mesmo narrações antológicas do Silvio Luiz, aí vocês vão entender o que eu tô falando, né? Uma série de jargões e assim, um deleite, né? Um deleite para quem teve a oportunidade de ouvir, seja no rádio, seja na televisão, tá? Vamos embora, vamos com as notícias do dia, vamos passar rapidamente por Libertadores Sul-Americana. Como eu disse, eu tô com um tempo um pouco curto, então eu não vou pegar as aspas dos treinadores, não vou fazer também, não vou destrinchar muitos jogos das equipes, tá? Fluminense 2, Cerro Porteño 1, Universitário 0, Botafogo 1. Botafogo está nas oitavas de final da Libertadores. São Paulo 0 a 0 com o Barcelona de Guayaquil.
E falando de Sul-Americano, Cruzeiro 1-0 para cima do União La Calera e o Bragantino venceu o Sportivo Luquenho, jogo equipe paraguaia, tá? Só a situação de tabela das equipes brasileiras. Deixa eu pegar aqui, vamos, né? Vamos agilizar, vamos tentar agilizar. Peço perdão pela correria, mas é assim, né? Dia a dia faz parte, tá? Faz parte. Fluminense 11 pontos, classificado, né? Falta apenas uma rodada, já está lá, né? Fluminense já está nas oitavas de final, mais uma equipe brasileira classificada, tá? Temos aqui o São Paulo, né? O São Paulo que briga aqui pela liderança do grupo. A derrota não, o empate não foi bom, assim, visando a liderança do grupo, mas dá para chegar, né? Próxima rodada é contra o Tajeres e o São Paulo pode ser mais uma equipe brasileira, né? Liderando um grupo da Libertadores. Isso é bom porque sempre define os jogos de volta em casa, né? Isso ajuda muito. Claro que tem um longo logo tem que considerar também a colocação geral, mas assim, se você pega adversários que ficaram em segundo do grupo, né? Isso já facilita, pelo menos para as oitavas de final já é um passo já é um passo não, mas é uma contribuição importante para a disputa das quartas de final, né? Botafogo tá lá também, briga pela liderança. Quem diria, né? O Botafogo que iniciou muito mal a Libertadores com 2 derrotas consecutivas, hoje é o segundo colocado e tem a possibilidade de brigar pela liderança do grupo D. É uma possibilidade real, porque o Botafogo está numa crescente, não só de confiança, mas de uma crescente técnica, tá? O Botafogo tem plenas condições de brigar sim pela liderança do grupo D. É isso, vamos de Sul-Americana, né? Falamos de tudo. Sul-Americana aqui, o Cruzeiro dá para chegar, depende apenas de si para brigar. Depende não, né? Vai ser sim, porque vai pegar a Universidade de Quito, né, na última rodada. Então, apenas uma vitória interessa, né, para o Fluminense brigar pela liderança do grupo D e aí sim, né? E aí sim garantir a sua classificação, né? Classificação tranquila, né? Aquela sem suar muito, né? Sem se preocupar muito, com um pouco mais de tranquilidade, tá? O Atlético, quem diria, né? O Atlético estava sobrando no grupo E, eu achei que ia fazer 100%, talvez a melhor campanha da história da fase de grupos da Sul-Americana. Acabou perdendo em casa e agora vai ter que fazer a sua parte mais uma vez, mais uma chance na Liga Arena contra o segundo colocado, hein? Né? Você vê como é que são as coisas, né? Um deslize e a coisa já começa, o cenário já não fica tão agradável, né? Continua favorável, obviamente, mas já não fica tão fácil, não fica tão agradável. E o Bragantino aqui vai, né, empatado com o Racing, vai brigar aí também, né? Ambos jogam contra outros adversários do grupo, não é um confronto direto. Então, ao Bragantino, só a vitória interessa para buscar aí a liderança do grupo H, tá? Vamos seguir, vamos embora, vamos com a notícia do dia, talvez, né? O Brasil escolhido como sede da Copa do Mundo de Futebol Feminina de 2027, superou uma candidatura tripla da Europa, tá? Foi uma vitória, assim, relevante, hein? Uma vitória relevante, 119 votos contra 78, tá? Maracanã será o palco da abertura e da final da Copa, tá? E aqui outros artigos relacionados, se você se interessar, né? A Marta se emocionou, o Arthur Elias diz que espera impacto social e esportivo. Isso não vai acontecer, né? Infelizmente, Arthur Elias é muito bem intencionado, isso é o que todo mundo espera, mas lamentavelmente isso não vai acontecer. Existem legados da Copa do Mundo masculina que aconteceu, né? Existem legados daquela Copa de 2014 que não estão concluídos até hoje, tá? E eu sou de São Paulo, sempre falo aqui, existem projetos de mobilidade urbana que desde aquela época ainda não estão prontos. Alguns nem iniciaram, tá? Então, impacto social e esportivo muito provavelmente não vai acontecer, tá? Não, muito provavelmente. Eu acho seria algo excepcional, extraordinário, mas muito provavelmente não vai acontecer, né? Esses grandes eventos que acontecem aqui, eles acontecem, eles vão, eles acabam e é isso, né? E temporário acontecem. Eu tenho certeza que o Brasil
vai ter uma baita organização, como aconteceu na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, mas não vai ficar legado nenhum, tá? Não vai ficar legado nenhum. Talvez alguns poucos legados ficaram, as grandes arenas que estão aí até hoje, né? E existe uma dificuldade de manutenção para todas elas. Muito provavelmente, a maioria delas, se não todas elas, serão sedes dessa Copa do Mundo, né? A gente vai trazer a notícia aqui. Infelizmente, eu peço perdão que eu não vi de antemão. Eu vou ver com vocês, tá? Os estádios que vão sediar os jogos, tá? Então aqui, vamos pegar. Tem uma lista? Tem uma lista aqui, né? Maracanã, Rio de Janeiro, Neoquímica Arena, com certeza ia estar na lista, né? 46, capacidade de mais de 46 mil torcedores. Mané Garrincha, né, de Brasília, certamente queria estar. Fonte Nova também, Beira Rio, estádios da Copa do Mundo, né? Em 2014, Mineirão, o fatídico, gente, o fatídico Mineirão, Arena Amazônia, Arena Pantanal, Arena Castelão, Arena Pernambuco, tá? Então aqui estamos bem cobertos, tá? Estamos bem cobertos. Ficou o legado dos estádios da Copa do Mundo de 2014 e eles serão aproveitados para a Copa de 27, tá? Muito bacana. Espero que as estruturas sejam modernizadas para receber essa galera. E como eu disse, eu não tenho dúvidas que o Brasil vai organizar uma Copa do Mundo exemplar. Mas depois disso, infelizmente, né? Lamentavelmente, não ficará legado algum a não ser as estruturas dos estádios, né? Porque nem a mobilidade urbana, infelizmente, se mantém até hoje. Vamos seguir aqui, questão do Vasco, né? A guerra entre a associação e a 777, tá? O Vasco não tenta, para quem de repente ficou com essa né? dúvida, né? De curto. Talvez muita gente tenha ficado com essa dúvida. O que que o Vasco está querendo? O Vasco não quer a associação não quer comprar de volta o futebol da 777. O Vasco quer que outra empresa compre, né? A SAF, e uma delas seria a Crefisa, né? Seria a Crefisa. Então, nos bastidores, né, esperava-se que o grupo político de Pedrinho se movimentaria para retomar o poder, e isso era esperado até outubro, mas acabou acontecendo antes, tá? E foi de forma bastante agressiva. O motivo da guerra deflagrada dessa semana não é o retorno do futebol para as mãos da associação civil, mas sim a venda para outro grupo empresarial. Há alguns meses estão em andamento negociações entre a 777, Vasco e Crefisa. Tá? Então, seria uma mudança de gestão, né? Seria uma nova direção, se é que a gente pode dizer assim, né? Embora a Leila Pereira tenha dito em entrevista no dia 22 de abril ao programa Roda Viva da TV Cultura que não investiria no Vasco, a companhia comandada por ela e pelo marido José Roberto Lamarquia negocia valores e contratou em fevereiro, inclusive, uma due diligence, né? Investigação de negócios para avaliar riscos sobre a 777. Então, inicial, princípio não tem interesse, né? Como disse a Leila Pereira, eu imagino que a princípio não tem interesse. Eles devem contratar empresas especializadas no ramo, né? Que vão fazer laudos, que vão fazer uma série de documentações, análise de risco e vão passar isso para os donos da Crefisa. E aí sim eles avaliariam a possibilidade, né? Imagino eu, né? Porque no mundo dos negócios, a Leila Pereira é de família vascaína, para quem não sabe, né? Ela é carioca. Ela diz que, segundo ela nunca foi vascaína, mas a família sim, né? A família sim. E existe uma relação de amizade, né? De amizade entre o Palmeiras e o Vasco. Essa amizade é de longa data, né? As torcidas são amigas. Muitos jogadores foram ídolos nas duas equipes, esses jogadores torcem para as duas equipes, né? O caso do Edmundo Animal. Então existe uma relação muito próxima, né? Não só da questão de relacionamento entre as instituições, entre as agremiações, mas da Leila com o Vasco da Gama, que tem uma questão familiar, né? Isso poderia acontecer, eu acho que seria algo viável de acontecer, mas eu não diria num curto prazo, tá? Eu não diria no curto prazo. Eu ainda acho que o controle da SAF do Vasco vai voltar para 777, tá?
Um movimento, foi uma manobra bastante agressiva do Pedrinho, como eu disse, da gestão do Pedrinho, né? E como eu disse, o entrave no plano desenhado por Lamarck e Pedrinho é que, a princípio, os americanos não pretendem vender o Vasco, separadamente do restante da rede de clubes de futebol. Então subiram o preço. Fica difícil, né? Apesar de serem muito ricos, fica complicado. E agora um novo cenário é de guerra, né? O novo cenário é de guerra. Você imagina assim, eu, poxa, eu não sei se todo mundo conhece um rico na vida, né? Eu conheço algumas pessoas que são, não sou amigo, mas eu conheço algumas pessoas que são muito ricas. E o rico é um tipo de pessoa, e isso não é uma crítica, tá? Isso não é crítica, talvez seja uma virtude, por isso são ricos, por isso chegaram lá, que eles não aceitam perder. Eles não aceitam perder. E não importa. E a vantagem do rico é que eles não aceitam perder. Uma coisa é você ter condições limitadas como eu e não aceitar perder. Porque os recursos que você tem para apelar, né? Apelar, eu digo apelar no ramo jurídico, tá? Apelar em várias instâncias da justiça, meus recursos são limitados. Eu não consigo chegar e pedir é, que o negócio seja, né, ficar estendendo o caso, pagando honorário de advogado. Eu não tenho essa condição. O rico tem. O rico tem. Ele tem não apenas recursos financeiros, mas recursos, contatos, né? Contatos. Não estou dizendo que vai ser favorecido ou não. Eles têm contatos. Então, um caso que começa pequeno, ele pode levar para instâncias superiores e cada vez mais superiores e contratar os melhores advogados. E aí começa, né? O quanto que o Vasco da Gama tem bala, né? Para investir nessa briga judicial. Esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto. O rico, ele não aceita perder. E ele vai entrar mais de uma vez na justiça, ele vai entrar talvez numa questão de desgaste, né? Ele vai te desgastar, ele vai te consumir, não só tempo, mas recursos. Porque ele vai ficar entrando com uma série, com uma série de recursos para avaliar uma série de situações, tá? Que não foram avaliados por um juiz, outro juiz vai olhar. Então, assim, é uma guerra, é uma batalha, que é o que eu falei. Isso não vai fazer bem pro Vasco, tá? Isso não vai fazer. A gestão 777 não estava fazendo bem pro Vasco? Não estava, né? Isso aqui a gente pode falar, não estava. Os caras não são bons gestores. Isso já fica claro. Isso fica claro com a temporada do ano passado e com essa temporada desse ano, né? Já não é, é diferente do Botafogo. O John Textor, apesar de espalhafatoso, ele sabe o que ele está fazendo no futebol. Ele sabe como gerir o futebol. A 777 não mostra sinais de saber gerir o futebol. É uma gestão prejudicial. Mas a guerra jurídica, a gente viu o que aconteceu quando o John Textor começou a fazer fumaça, né? O que aconteceu com o futebol do Botafogo. Quando você desvia o foco do futebol, o futebol tende a decair, né? Porque às vezes você desvia o foco para, não, tira o foco para os jogadores se concentrar, não. Isso está diretamente relacionado. Quando você tira o foco do futebol, a qualidade começa a cair. E é isso que está acontecendo. A 777 não sabia o que estava fazendo, mas agora não vai haver foco para o futebol. E a queda, ela é inevitável, tá? A queda é inevitável. Então existem pessoas que acham que o que o Pedrinho tá, a gestão Pedrinho está fazendo é correta. E pode ser também no longo prazo. No longo prazo pode ser correto. A história vai julgar isso, a história vai dizer isso. No longo prazo, pode ser que seja correto. Eu não concordo. Eu prefiro uma ação, uma manobra pacificadora, porque eu acho que todo mundo ganha com isso. Seja qual for a intenção de vender, de revender a SAF para o grupo Crefisa, eu sou a favor de uma manobra de pacificação, tá? Os caras não sabem o que estão fazendo, então vamos conversar, vamos debater, vamos dialogar, vamos se ajudar, porque a gente está junto nesse barco. Se ele cair, todo mundo cai junto. Mas não, existe claramente uma manobra, né, de, de ser agressivo, de tirar o controle de forma agressiva
E infelizmente quem vai perder com isso é o Vasco da Gama, é os torcedores. Não se sai de uma situação como essa sem sangrar, tá? E a queda, como eu falei, ela é inevitável, tá? O desgaste e a queda, eles são inevitáveis. E infelizmente, isso pode custar a temporada do Vasco da Gama, tá? Então, como eu falei, talvez no longo prazo isso seja bom, talvez daqui a 5 anos a gente veja o Vasco campeão de um grande título, sim, pode acontecer. A história vai dizer isso. Mas nessa temporada, tá? Eu acho que a temporada já está perdida porque não há diálogo e não há nenhuma, você não vê nenhum princípio, nenhuma iniciativa no sentido de pacificar, né? De ajudar o futebol do Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama só tem razão de ser graças ao futebol. Enfim, tá? Tipo, como eu falei, a história vai julgar. A história vai dizer se está certo ou não, se está correto ou não. A 777 diz que a decisão é uma aberração jurídica e coloca em xeque o futuro do Vasco. A empresa afirma que trabalho de reconstrução do futebol foi interrompido sem nenhum embasamento legal e que confia que a liminar será derrubada pela justiça. Eu imagino que sim. Eu imagino que essa liminar deva cair em alguns dias, se não algumas semanas, mas ela vai cair, na minha opinião, tá? Isso não vai se manter. Como eu falei, eles entrarão em instâncias superiores da justiça e as instâncias superiores vão devolver o controle para 777, né? O que que isso agregou? Nada, né? O que que isso agregou? Nada. Por isso que eu tô falando. E essa guerra, por mais bem intencionada que seja, ela só vai prejudicar o Vasco, tá? Enfim, a empresa ainda não foi justificada oficialmente sobre a decisão da justiça, mas disse estar confiante que a liminar será derrubada. Aqui alguns trechos da nota da 777, tá? Enfim, aqui a nota completa. Faço convite para você, torcedor, acompanhar a nota na íntegra. Na íntegra, vambora. Novo treinador, né? Álvaro Pacheco pode chegar, ex-treinador do Vitória de Guimarães. Pode comandar o Vasco pode comandar o Vasco no jogo contra o Fortaleza. Treinador português de 52 anos. Vamos ver, cara. Vamos acompanhar, vamos ver como é que isso pode se desenhar, né? Se vai ser um bom treinador, se não vai ser, enfim, né? Enfim, pode ser uma nova tentativa de um novo estilo de jogo que possa funcionar, né? O Vasco está vendo outras equipes se mexendo, se movimentando, mudando de treinador, o futebol melhorando, né? O caso do Corinthians, o caso do Atlético Mineiro, o caso do São Paulo. Então, por que não tentar, né? O Corinthians está com o português, o Galo e o São Paulo estão com argentinos, por que não tentar um estrangeiro também? Pode ser uma solução, mas no caótico futebol do Vasco, eu não sei se o Álvaro Pacheco vai ter, cara, cacife para conseguir blindar, né? Blindar, colocar um muro entre o time e o restante do Vasco. Eu não acho que ele vai conseguir fazer isso, até porque ele não, né, não é nenhum treinador brasileiro. Mas enfim, eu digo aqui, não tô desmerecendo a qualidade do treinador, eu digo assim, de entender as malícias, né? As malícias do futebol brasileiro. É só esse o ponto. Eu não sei se ele vai ter essa. Espero que sim. Espero que sim. Espero que ele consiga colocar literalmente uma cortina entre o grupo de jogadores e o restante, para que o Vasco da Gama consiga manter isso à parte e seguir sua vida e seguir entregando alegria aos torcedores, tá? Sobre o Flamengo, que eu falei do caso do Gabigol, né? Landim recebeu com incredulidade a foto do Gabigol com a camisa do Corinthians e o Flamengo debate punição. Tá aqui a imagem, né, do Gabigol com a camisa do Corinthians. O Gabigol disse que a foto é fake, tá? A foto é fake. É uma bela camisa, né? Eu já falei aqui, essa camisa do Corinthians, essa camisa preta do Corinthians, ela é qualquer parada. Ela é qualquer parada. Essa camisa aqui é espetacular, né? Então fica aqui até meu salve, né, pro pessoal ali da gestão corintiana. Se quiser deixar uma moral pra gente, fiquem à vontade, tá? Aqui eu não tenho nenhuma vaidade. Se quiserem deixar uma moral pra gente, a gente agradece, né? É uma camisa absolutamente espetacular essa camisa do Corinthians. E o Gabigol podia estar usando, né, ganhei de presente de um amigo, né? Ele tá lá no seu tempo de folga,
mas diz que foi, né, uma foto montada. Vamos ver, né? Vamos ver o que sai disso, né? Fato é que parece que, né, quando as coisas estão melhorando no Flamengo, aparece alguma coisa para criar uma crise, né? É impressionante. Esse que, assim, você ter uma nação por trás do seu escudo, da sua bandeira, é fenomenal, né? Mais patrocínio, mais torcedor, mais receita, mas também é uma turbulência, né? Porque é um país, né? É um país. Então, quando a calma começa a vir, aparece algum fato novo, né? Isso acontece no Brasil, por exemplo, né? Ah, tá uma calmaria no governo, acontece um fato novo. E assim vai, né? E assim segue a vida do clube. Bom, sobre Internacional, deixa eu ver aqui, para finalizar, né? Para finalizar, o Internacional oficializou um período de 20 dias de treino em resort no interior de São Paulo, tá? Mais uma equipe, o Grêmio já tinha anunciado que ia treinar aqui em Guarulhos de não, Porto Alegre com o Globo. treinar no CT do Corinthians, né? Treinar no CT do Corinthians, estava sendo especulado treinar em Atibaia, né? No CT do Bragantino, se eu não me engano, interior de São Paulo, mas ficou na capital paulista, vai ficar nas dependências do Corinthians, tá? E o Internacional optou pelo interior paulista, resort em Itu, tá? Em Itu, é longe, um pouquinho longe da capital paulista, mas é uma bela cidade, tá? Vai ter tranquilidade, ar mais, né, ar menos poluído, um pouco menos de badalação, são pegadas diferentes, tá? Para quem está em capital paulista, eu sempre falo aqui, a capital paulista tem as suas virtudes e os seus defeitos, né? Poluição do ar, o maior problema com segurança pública, logística, né? Muito trânsito na cidade, mas você está no coração da cidade, então você tem uma perda e tem um ganho. Tem uma perda e tem um ganho. Mas também, né, os, as distrações da vida, né, se é que a gente pode dizer assim, as distrações da vida, elas são muito maiores em São Paulo também do que no interior, que tem menos coisas, tem menos entretenimento, é mais sossegado, tem um pouquinho mais, o ar é um pouquinho mais limpo, a logística para você fazer alguma viagem ela é um pouco mais custosa, né, mais longa em termos de tempo, mas você tem uma série de ganhos também. Então, assim, são escolhas, né? Cada equipe entende qual é o seu momento, qual é o momento dos atletas e como é melhor, né, promover isso, qual é a melhor estrutura para os atletas, né? Enfim, como eu falei, existem coisas boas e ruins. E aí, imagino que a gestão do Internacional teve o entendimento, né, de que ali era o melhor cenário. Aqui, ó, ao resort, ó ao resort. Não tem nada. Não tem nada, né? Então, assim, cadê o entretenimento, né? Cadê um shoppingzinho, né? Cadê um barzinho? Até tem na cidade, até tem, não vou falar que não tem mais. Você vê aqui é muito verde, é diferente, tá? É uma outra pegada. Para quem gosta, né? Eu recomendo, mas eu ainda sou um cara da cidade, talvez mais velho, né? A gente busque é, um pouco mais o campo, né? Mas neste momento a gente prefere, eu digo aqui por mim, a gente prefere se manter na cidade, tá, gente? Ó, é isso. Consegui terminar antes de meia hora. Peço perdão aqui, um podcast um pouco menos emocionado, né? Com a notícia, com as notícias que a gente trouxe aqui, eu fiquei bastante sentido, né? Ontem a gente se emocionou muito falando do Antero e eu que tive a oportunidade de ouvir o Silvio Luiz quando criança é, fiquei ficou bastante sentido, né? De falar o olho no lance para mim é um dos jargões mais emblemáticos, mais antológicos da narração esportiva brasileira, tá? Então fica aqui mais uma vez a nossa singela homenagem ao Silvio Luiz, ao Washington Rodrigues, o Apolinho, tá? É, é sempre importante a gente respeitar a nossa história, né? A nossa história são personagens como esse que hoje, né, eu tô aqui gravando, eu que não sou nem jornalista, eu estou aqui gravando sobre futebol, né? Eu estou aqui meio que fazendo um trabalho de jornalista, né? Se é que a gente pode dizer, assim, graças a personagens como esse, que difundiram a voz, que difundiram a sua voz, que difundiram as suas opiniões, que difundiram o futebol, o esporte, tá? Então são graças a personagens como esse que o entretenimento chegou no nível que está hoje.
E é graças a ele, e eu sou muito grato, que hoje eu posso estar aqui gravando um podcast amador com meia dúzia de ouvintes, é verdade, mas para mim não importa, eu não tenho essa vaidade, né? Para mim, o grande, cara, o grande prazer que eu tenho é deixar a minha opinião e, cara, e quem quiser ouvir, fica aí, é uma utilidade pública, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de ganhar dinheiro com isso, de fazer lucro com isso, tá? Que minha pretensão é utilidade pública. A gente deixa a nossa reflexão, a nossa opinião, e quem quiser ouvir, tem gostos e gostos para tudo. E quem quiser ouvir, fique à disposição. Tá na biblioteca do YouTube, tá? Graças a personagens como esses caras que a gente citou nesses 2 últimos dias, Silvio Luiz, Apolinho e Antero Greco. Hoje a gente pode estar aqui, né, fazendo esse trabalho humilde, tá? Humilde, mas com, cara, assim, mas com muito carinho, tá certo? Encerro por hoje. Ótima sexta-feira para todo mundo, ótimo final de semana. Um forte abraço, tá? Não vamos ter rodada, tá? Não vamos ter rodada de Brasileirão, mas semana que vem a gente volta com bastante coisa para falar, tenho certeza disso. É isso, encerro por hoje. Muito obrigado, um forte abraço e até semana que vem. Tchau.